Shalom e bem-vindos de volta ao Mini Israel com a Aline, o nosso segundo canal aqui no YouTube. E eu quero convidar vocês a fazerem uma caminhada comigo pela cidade velha de Jerusalém. A gente vai começar aqui no Portão de Jafo, caminhando pelo bairro armênio, pelo bairro judaico, e a gente vai terminar a nossa caminhada no Muro das Lamentações. Então, se vocês estão preparados, vamos começar a caminhar. A nossa caminhada vai começar aqui no Portão de Jafo, também conhecida como Jaffa ou Jope. Esse é um dos 8 portões que dão acesso à cidade velha de Jerusalém e, sem dúvida nenhuma, esse aqui é o mais movimentado. Provavelmente, quando vocês vierem conhecer Israel, vocês também vão usar ele para entrar e sair da cidade velha. A cidade de Jerusalém foi destruída e reconstruída muitas vezes e por isso cada edifício aqui tem uma idade. Os edifícios da nossa frente têm menos de 200 anos. Mas se a gente for comparar isso para o edifício que está à nossa direita, essa torre enorme, que é conhecida como a Torre do Rei Davi, ela tem na realidade um pouquinho mais de 2000 anos. E aqui a gente consegue ver a fachada da Torre de Davi, que na realidade foi construída pelo rei Herodes o Grande. Eu vou deixar aqui em cima também um link para um vídeo que a gente fala só da Torre de Davi, a gente entra e mostra todos os detalhes, mas hoje realmente a nossa caminhada é em direção ao Muro das Lamentações. A gente agora está caminhando pelo bairro armênio. Eu acho que é o bairro menos conhecido da cidade velha de Jerusalém e eles têm uma cultura muito própria. A gente pode ver aqui à esquerda tem a entrada de uma loja, que é uma loja de artesanato armênio, tem cerâmicas que são realmente lindas e feitas à mão de uma maneira super tradicional. Mas a pergunta é, quem são os armênios e o que eles estão fazendo aqui em Jerusalém? A Armênia, hoje em dia, é um país independente, mas eles são a primeira nação do mundo a se converter ao cristianismo. Como uma nação, quer dizer, no ano de 301 depois de Cristo, eles se convertem. A conversão deles é anterior, inclusive, à conversão de Roma. Aqui em cima a gente está vendo também as bandeiras deles. E por isso, já que desde tão cedo eles passaram a ser cristãos, eles também têm essa relação especial com a Terra Santa e por isso eles estão aqui desde o século IV e por isso eles também têm aqui um bairro deles. Então, na realidade, o correto seria dizer que esse é o bairro armênio cristão. Outro motivo por terem tantos armênios em Jerusalém e em Israel é que muitos chegaram como refugiados durante a Primeira Guerra Mundial. Vocês podem ver aqui à nossa direita tem essa placa. Ela relembra o genocídio armênio. 1,5 milhão de armênios foram cruelmente mortos pelo Império Turco-Otomano e outros muitos tiveram que fugir. E muitos, nesse período, justamente vieram para Israel. E eu acho importante a gente falar disso, porque, infelizmente, o genocídio armênio ele não é reconhecido por muitos países do mundo, ele é muito pouco falado, e é uma tragédia que a gente tem que relembrar. A gente tem que relembrar o Holocausto que o povo de Israel viveu na Segunda Guerra Mundial, mas a gente também tem que lembrar do sofrimento dos outros povos, entre eles os armênios, que tantas vezes têm a sua história esquecida e às vezes, inclusive, propositalmente apagada. E o dia que se relembra o genocídio do povo armênio é o dia 24 de abril. Nós passamos para o bairro judaico, mas é importante explicar, quando eu digo bairro armênio, bairro muçulmano, bairro judaico, bairro cristão,
Não tem uma linha dividindo e dizendo até aqui é um bairro, até aqui é outro, e não tem uma divisão realmente. Mas quer dizer que na zona que a gente está caminhando, a maior parte das pessoas que moram, trabalham e vivem são judeus, eles dão a cara do bairro. Mas tem lugares muçulmanos no bairro judaico, como lugares judaicos no bairro cristão, quer dizer, sim, tem mistura entre eles. Mas, por exemplo, aqui na parede a gente está vendo à venda o talit, que é o lenço, o manto de oração judaico. Então, é a maioria do bairro. E olhem aqui embaixo que legal essas colunas. Esse é o Cardo, a rua principal de Jerusalém, de 1900 anos atrás. Ela foi construída por Adriano. E aqui na nossa frente a gente está vendo umas meninas que estão voltando da escola. Vocês podem ver que elas estão com uniforme de escola. E é bem comum ver crianças caminhando sozinhas em Israel, mesmo crianças pequenas, porque o país é seguro, então eles costumam ir e voltar da escola sozinhas. Aqui dentro desse domo de vidro tá a menorá de ouro. A menorá original do Templo de Jerusalém foi saqueada pelos romanos e levada a Roma. Eles mesmos contam isso no Arco de Tito. Então o que a gente está vendo é uma réplica, mas é uma réplica exata de como a menorá era. Isso inclui também os materiais. Essa menorá é feita de ouro e ela foi feita pelo Instituto do Templo. E aqui do outro lado a gente está vendo a sinagoga Ahurva, hoje em dia a maior sinagoga da cidade velha de Jerusalém. Eu vou deixar aqui em cima também um link para quem quiser ver o vídeo onde a gente mostra também a sinagoga por dentro. Mas vamos seguir caminhando porque a gente vai para o Muro das Lamentações, que também está aqui no bairro judaico. A cidade velha de Jerusalém, ela é um labirinto para quem não sabe caminhar por aqui, porque vocês podem ver, todo o tempo tem ruelinhas e subidas e descidas e escadas. Já que a cidade foi sendo reconstruída ao longo da história, muitas das passagens, elas são como essas. Vejam aqui, esse aqui é um dos acessos ao Muro das Lamentações e é uma ruazinha super escondida. E eu vou ser bem sincera com vocês, quantas vezes eu me perdi na cidade velha até realmente conhecer ela a fundo como eu conheço hoje em dia. Vejam aqui que lindo, a gente consegue ver também os bairros fora das muralhas. A gente vê o Monte das Oliveiras agora bem na nossa frente. E também aqui onde está a cúpula dourada é o Monte do Templo. E embaixo onde estão as pessoas é o Muro das Lamentações. Vamos fazer agora a descida. Seguidamente também eu recebo perguntas aqui nos comentários em relação à acessibilidade da cidade velha. E como vocês estão vendo, tem muitas zonas que não são acessíveis ainda, mas a maior parte dos locais principais sim se tem como chegar com caminhos acessíveis. Então, como tem essa zona que a gente está descendo as escadarias, mais à frente tem uma descida também com rampa. E também aqui eles estão agora construindo um elevador. Então, sim se tem acesso à maior parte dos lugares, mas às vezes tem que tomar alguma rota diferente. A gente está chegando no Muro das Lamentações, mas afinal de contas, por que ele é tão importante? O muro em si não é o que importa, e sim, na realidade, o que ele era, ou melhor dizendo, o que tem atrás dele. O Muro das Lamentações é parte da estrutura do Templo de Jerusalém,
o templo, o coração do povo de Israel, e atrás do muro fica o Monte Moriá, o local onde Abraão fez o pacto com Deus, onde ele quase sacrificou o seu filho Isaque, o pacto que a gente segue até os dias de hoje. E o Muro das Lamentações é aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana, gratuitamente a todas as pessoas que querem vir, mas ele sim é separado entre homens e mulheres. Então aqui a gente está vendo a parte das mulheres e daqui um pouquinho também vamos passar para o lado dos homens. Agora, essa aqui é a parte dos homens. A gente consegue ver também que boa parte deles estão usando o talit, que é o manto de oração judaico, mas ele não é obrigatório, então também tem gente que vem sem. E a gente está vendo agora justamente um dos horários de oração. E aqui do Muro das Lamentações, um dos locais mais importantes do mundo judaico, eu quero me despedir de vocês, agradecer a todos pelo like e pelos compartilhamentos. Um grande beijo e a gente se vê na próxima.